Eu tinha preparado uma mensagem, uma daquelas que a gente sabe que é certeira, sabe, pastora? Daquelas que você já pregou, que já deu certo. Daquelas que você sabe que vai vir aleluia, que vai vir presença de Deus. Porque é uma honra estar aqui, porque a Fernanda e o grupo está aqui. Mas sabe, Deus fez aquilo que Ele faz com a gente de vez em quando. Eu coloquei o CD e eu comecei a ouvir uma canção simples. Que talvez você conheça, eu não vou ousar cantar porque eu não sou cantora. Mas ela diz assim: Jesus, Tu és o centro de tudo que há em mim. Eu quero que você feche teus olhos. Você conhece, Fernanda? Não canta em inglês. Carla falou, canta em inglês. Eu falei, não posso. Fecha os teus olhos, porque você vai ser ministrada hoje num lugar que eu não esperava. Eu pedi ao Senhor uma palavra, falei, Senhor, é o último culto de mulheres. Qual a palavra que o Senhor tem para suas filhas? E sabe o que o Deus me disse? Não queria que você prestasse atenção aqui, não. Fecha os teus olhos. O Senhor disse para mim assim, diga a elas que eu as amo profundamente. E eu comecei a chorar, eu falei assim, Senhor, como é que eu vou dizer para que elas entendam de uma vez por todas, que o Senhor as ama profundamente. E eu sei que eu comecei a chorar, eu comecei a cantar essa canção. Eu quero que você seja ministrado no mesmo espírito que eu fui ministrado essa tarde. Amém? Acho que eles acharam a letra lá. Acharam? Centro da minha vida é o Senhor. É mais ou menos isso, né? Da minha vida é o Senhor. O princípio até o fim. Sempre foi, para sempre será Jesus. Vai, Adriana. Jesus, o centro da minha vida é o Senhor. Declare isso para o Senhor. O centro da minha vida é o Senhor. Do princípio até o fim, acho que é assim. Do princípio até o fim, sempre foi e para sempre será Jesus. Jesus, nada mais importa, porque tudo é relativo a Ti, Jesus. Nada mais importa. Nada mais importa. Tudo é relativo. Só a Ti. Deu para entender o conteúdo, né? O centro de tudo és Tu, Senhor. Centro da minha vida. Você pode declarar isso? A tradução imediata. Centro da minha vida és Tu, Senhor. Do princípio até o fim. Do princípio até o fim. Sempre foi Sempre e para foi, sempre será Jesus. Será Jesus, 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 nada mais importa. Nada nesse mundo aqui. Achei a letra, gente. Aleluia. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada se compara a Ti. Como é que é a melodia agora? Senhor, nós declaramos, Senhor, que nada mais importa. Querido Espírito Santo de Deus está nesse lugar para você ser ministrada naquilo que você veio buscar. Porque o centro disso tudo que acontece aqui é Jesus. É Jesus. E nada mais importa. Nada, nada, nada. Sabe, os seus problemas, eles não importam quando o centro é Jesus.
Porque quando você olha para Jesus, você tem o princípio e o fim da solução do seu problema. Oh, o centro de tudo é Jesus. Fecha os teus olhos, não perde aquilo que está acontecendo. Eu não sei você, querido, mas eu estou me tremendo e não é de nervoso. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, mas uma aliança eterna que jamais será esquecida. Porei a minha lei no seu coração e a escreverei no seu coração. Regozijar-me-ei muito no Senhor e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me de manto de justiça, como um noivo que adorna de turbante a sua noiva e que se enfeita com suas joias. Queria que você se assentasse. Sabe, esses dias, eu estou vivendo dias românticos. Ontem eu comemorei 25 anos de casada. E eu acho que esse espírito me tomou conta de mim. E eu quero falar hoje, compartilhar com vocês em cima disso que Deus tem trazido, sabe, queridas? Falar sobre um casamento duradouro. Mas não é esse casamento que eu completo 25 anos. Nem o casamento, talvez, que você ainda não tenha experimentado, não tenha se casado ainda por não ter se casado. Nem o seu casamento. Mas de um casamento e de uma relação de amor eterna, perfeita, que o Senhor fez com você. E a única forma, essa tarde orando, que o Senhor me fez entender para compartilhar com você o tamanho do amor dele, é dizer para vocês que Deus fez um pedido de casamento para você há mais de 2000 anos atrás. Que Jesus na cruz do Calvário foi a maior declaração de amor que você podia receber na sua vida. E que se você entender, nada mais vai importar na sua vida. A gente vem aqui ao culto, você vai à tua igreja, não sei se você é daqui ou não, mas você é alimentado da palavra. Mas sabe o que eu tenho visto? É que muitas vezes nós conhecemos a palavra, mas não vivemos a palavra. E a minha pergunta para você é o quanto você realmente sabe que Deus te ama. Porque quando você sabe alguma coisa mesmo, com certeza de que você sabe, eu vou ser redundante, você sabe que sabe. E você sabe que é verdade o que você sabe. Porque você experimenta o que você sabe. Às vezes a nossa Bíblia está toda riscada. Não é assim? Gosto daquele versículo, eu risco esse, eu ligo aquele. A minha Bíblia é toda riscada. Mas isso não quer dizer que você saiba alguma coisa. Levei essa bordoada outro dia também. Eu sei alguma coisa quando eu vivo a verdade daquilo na minha vida. Na minha vida. Quando a minha casa vive a verdade
que eu creio, que eu sei porque eu sei, porque eu sei que ela é a verdade. Então ela é viva na minha vida, ela é viva na minha casa. Que para esse fim de ano, como a pastora Fernanda falou, a vida é perigosa, a gente tem riscos. Você usou um termo, você falou, é perigoso viver, a gente corre risco. Mas deixa eu te falar uma coisa, apesar do perigo, você consegue entender que você está fora de perigo? É bem assim. Apesar de todo o perigo, de todo o risco, quando você sabe que você sabe, que você sabe, que você vive o amor de Deus sobre a sua vida, a aliança que Ele fez com você, o cuidado que Ele tem com você, quando Ele diz que nunca vai te abandonar, você sabe que você sabe que você sabe. E o risco vem, e o perigo vem, mas você sabe que o Senhor é contigo e que Ele tem te guardado. Esses dias, meu filho, que não é uma coisa comum, eu tenho 3 filhos, 3 homens, 21, 20 e 11. E filho é muito diferente de menina, né? O filho vai e mal lembra muitas vezes que você ficou para trás. E é uma tarde de sábado, eu estava pronta para sair, para ir para o Etna, comprar umas coisas para casa, para o Natal. Do nada, meu filho mandou, mais velho, mandou uma mensagem para mim, coisa que não é comum ele mandar, porque ele costuma sair de casa às vezes para surfar, depois vai para a casa da namorada, vai para a igreja. Quando dá 11h30 que ele manda uma mensagem para mim assim, mãe, estou vivo. Só. E aí eu, que bom, filho, que você está vivo. Enfim. Mas ele mandou uma mensagem para mim às 6 horas da tarde, 7 horas mais ou menos. Mãe, onde você está? Não saia de casa, porque está tendo arrastão em frente ao Etna. Eu parei, sabe? E eu comecei a rir. Eu falei assim, Senhor, obrigada. Porque eu estava pronta para sair. E o meu filho que está lá surfando, namorando na igreja, eu não sei onde ele estava, manda uma mensagem para mim totalmente... Hello? Mãe, onde você está? Não vai ao Etna. Eu falei assim, como assim? Ele não sabia nem que eu ia ao Etna. Nem onde eu estava, nem o que eu estava planejando fazer. Porque mesmo no risco nós estamos seguras. Mas como eu sei que eu estou segura quando eu entendo o amor de Deus? Jeremias 31, 32. É exatamente o versículo que eu usei, por isso que eu falei que eu estou um pouco romântica hoje. No meu convite de casamento, que diz assim, dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna que jamais será esquecida. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. 32, 32, 39. A história de amor de Jesus com você é algo que você não vai esquecer a partir de hoje. Amém? Porque é uma relação que não tem fim, que você pode confiar nela, que você pode andar com ela com segurança. E a palavra de Deus diz que, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma noiva pura para um marido, a saber, Cristo. Quando Jesus veio e morreu na cruz, o plano de Deus era preparar você, era encontrar você. E quando Jesus morre naquela cruz, sabe por que ele venceu e teve coragem de vencer todas as coisas? Porque ele anteviu você. A Bíblia diz que a antecedência, ele anteviu a alegria que seria estar com você, habitar em você, cuidar de você, zelar por você, ser um com você. Quando aquela mulher chega no poço de Jacó, aquela que já tinha 5 maridos, e o 6 não era marido dela, Jesus se apresenta para ela, e eles começam aquele diálogo que vocês conhecem muito bem, mas o que se apresenta naquele lugar, para aquela mulher,
e que faz ela largar tudo e correr e anunciar a alegria que ela tinha recebido ali, foi porque ela tinha entendido que agora, a partir daquele momento, o marido dela havia chegado. O sétimo, o perfeito, o que não a abandonaria, o que não a julgaria, o que não deixaria ela frustrada, havia chegado para cuidar dela. E o que você precisa saber e saber e saber, que Deus tem um pacto com você. Um amor por você absolutamente extraordinário. E que quando a gente muitas vezes diz, você precisa aceitar Jesus. Sabe o que é aquilo? É um pedido de casamento. Quantas são casadas? Eu não sei você, mas, né? Algumas o marido ficou de joelho, o noivo ficou de joelho e perguntou, você aceita se casar comigo? Você aceita ser minha esposa? Quantas tiveram essa... Esses dias perguntaram para o meu marido assim, como é que foi? A gente estava na mesa com as namoradas dos meus filhos e eles queriam saber como é que ele tinha me pedido em casamento. E foi muito engraçado, porque ficou olhando um para o outro assim, falou assim, e agora que eu não lembro, eu também não lembro. Ai, tia, como você não lembra? Eu falei assim, gente, olha só, 25 anos se passaram. Mas sabe, perdi um óculos aqui no meio. Deixa. A relação de casamento de Deus com você é completamente diferente. Porque a Bíblia diz que você morreu para um casamento da lei, para renascer para um casamento da graça, da vida e da misericórdia sobre a tua vida. Aquele que ressuscitou dentre os mortos disse para você que agora você pertence a Ele. E pertencer é muitas vezes muito diferente do que nós olhamos. A gente muitas vezes olha e fala assim, ninguém, vocês já viram isso? Ninguém é de ninguém? Sim ou não? Ninguém é de ninguém. Casou, o que é isso? É minha? Não, ninguém é de ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus pagou um preço por você, você se tornou dele. E você é dele eternamente. Amém? 1 Coríntios diz isso, que você morreu para a lei. Para viver pelo amor, por amor do Senhor. E uma coisa que me impacta muito é que ele diz assim para a gente que o objetivo de tudo isso é para que a gente vá e dê fruto. E que para a gente dar fruto, nós precisamos de uma coisa só, sabe do quê? Permanecer nele. Para que a palavra dele permaneça em nós. Permanecer em mim, a minha palavra permanecerá em vós. Quando você permanece nele, e a palavra dele em você, você vai dar fruto e você não precisa se preocupar com esse fruto que você vai dar. Você já viu a árvore dando fruto? Já ou não? Faz força, a árvore tem que fazer força para dar fruto? Sim ou não? Você já viu uma macieira dando fruto, ela fica lá... É assim? Não, por quê? Porque é natural ela dar fruto. Porque ela está plantada, porque ela tem água. Sabe de uma coisa? O dia que você se casou com o Senhor, e eu vou usar esse termo, porque o casamento é a aliança mais profunda, mais íntima, mais de dois se tornarem um, que existe é essa comparação que o Senhor faz. E é isso que nós precisamos viver e saber, e saber, e saber que nós sabemos. Porque aí você vai dar fruto, fácil. Fácil. É desse jeito. Mas você precisa confiar nesse amor de Deus por você. E o fruto vai vir. Você acabou de se casar. Qual que é o resultado? Quantas termina de casar? Qual que é a primeira pergunta que fazem para você assim que você casou? Você mal acabou de casar. Você está noiva, pergunta, e o casamento é para quando? Não é assim? Acabou de casar. A primeira pergunta, e aí, o filho é para quando? Aí você tem o primeiro. Aí a pergunta assim, e o próximo? Vai ficar só nesse? Não é assim? Por quê? Porque é natural
que onde haja intimidade, haja o quê? Fruto. Fruto. E o que o Senhor está dizendo para você é: filha, nós somos um. Não se esforce para dar fruto. Permaneça em mim. Deixa a minha palavra permanecer em você. E o que é a minha palavra permanecer em você? Não é o que você pensa a seu respeito, ou o que as pessoas pensam a seu respeito, fazendo parte da sua vida. É a palavra viva, fazer parte da sua vida. É aquilo que Deus diz a seu respeito, que é que você sabe, que você sabe, que você sabe que é verdade. É o que você pode nele, que você entendeu, que você pode mesmo. Isso é permanecer nele. Ele diz assim: permaneçam. Nesse capítulo de João, em menos de 6 versículos, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Porque o nosso grande problema é que a gente conhece, mas não permanece. É ou não é? Vocês estão careca de conhecer um monte... Careca não, todo mundo, graças a Deus, bem cabeludo, né? De saber muitas das mensagens que são pregadas aqui. Mas nós precisamos viver. Creia e permaneça. Escolha uma verdade. E essa é a verdade que eu estou desafiando você a escolher. Do amor de Deus por você, e permaneça nela. É simples assim. Permaneça nela. Pode ter acontecido alguma coisa ruim na sua vida, alguma situação difícil, mas quando você sabe que o Senhor te ama e que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, você pode até chorar debaixo da sua cama box, que não dá para entrar, mas sabe, você levanta rapidinho, porque a palavra permanece em você e você sabe que vai passar. Porque tem que passar. Porque o seu esposo fez uma promessa para você, de cuidar de você, de guardar você, de proteger você, de suprir todas as suas necessidades sempre. Sempre. Quando a noiva judia ela era pedida em casamento, sabe o que acontecia? O pai da noiva escolhia a noiva para o noivo. Mandava um ajudante, vamos dizer assim, e ele ia lá, confirmava, e a noiva tinha o direito de dizer: quero este noivo ou não quero. Foi isso que aconteceu o dia que o Espírito Santo veio, convenceu você de que você precisava de Jesus, de que Ele era o perfeito para você, e você disse: eu quero. E aquele noivo vem para selar, e esse noivo veio para selar um compromisso com você. E na tradição judaica, o noivo dava 7 voltas em volta da noiva. E à medida que ele ia andando em volta da noiva, ele ia prometendo cuidar, guardar, proteger, sustentar, suprir todas as necessidades, dar a vida por ela se fosse necessário. E ele cobria aquela noiva de presentes. E quanto mais presentes, ela tinha um dote, e eles acertavam o valor desse dote. E quanto mais aquele noivo desse valor àquela noiva, mais ele enchia aquela noiva de presentes. O dia que você disse sim para o Senhor, Ele cobriu você com tudo aquilo que Ele tinha dele. Ele deixou para você o Espírito Santo de Deus, para te lembrar todos os dias do tamanho do amor dele. Ele declarou que ele morreria por você, e ele morreu por você. Alguém mais além de Jesus morreu por você? Mas o noivo dava voltas ao redor da noiva, e ela sabia, e ela se sentia protegida e amada, e ela sabia que aquele noivo ia embora. Mas ele tinha deixado uma declaração, dizendo tudo o que ele estava disposto a fazer por ela. Absolutamente tudo. E sabe o que acontecia? Aquela declaração, ela não ficava entre os dois, ela era lida em público. E a noiva ficava toda orgulhosa, porque era uma declaração de amor.
em público, declarando que aquele jovem, que aquele noivo, a amaria para sempre, como eu disse, e vou repetir para você, supriria todas as necessidades dela, emocional, física. Jesus, querido, só Jesus. Quem é casado aqui? Sabe que isso não dá, né? Que é difícil isso, né? Só Jesus é o perfeito. E aquela noiva se orgulhava, mas o que me impressiona é que aquela declaração era feita em público. Sabe aonde que foi que Jesus fez uma declaração em público a seu respeito que ele estava te desposando? Quando ele morreu na cruz do Calvário e foi ao inferno, e a Bíblia diz que ele despojou publicamente Satanás de todo o direito que ele tinha sobre você. E ele veste você com uma nova veste de justiça, de salvação. Porque o noivo deixava para a noiva também vestidos, joias. E o que o Senhor fez para você foi vestir você de justiça. Sabe o que a justiça diz? Sabe o que a justiça diz? Que o Senhor não se lembra mais da sua história, do seu passado. E que Ele olha para você, e Ele olha para você como uma noiva perfeita. Você se acha perfeita? Sim ou não? Você é perfeita. A palavra de Deus diz que o Senhor olha para você e vê você perfeita para Ele. Tem coisa para acertar? Tem. Mas sabe qual o grande segredo? Porque Ele não olha para você com o meu olho, com os seus olhos. Ele olha para você através do sangue de Jesus. E quando Ele olha para você como noiva, redimida, o que quer dizer isso? Comprada por alto preço. Ele sabe que você é propriedade dele e que ninguém pode tocar e que o teu valor é inestimável. Inestimável. Eu quero que você deixe o Espírito Santo enchendo você desse sentimento de amor, de pertencer. Sabe, a Bíblia diz que o noivo, a história dos Hebreus conta que o noivo vinha, como eu disse para você, e pagava um preço por aquela noiva. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos comprou, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue dele. O seu preço é inestimável, ninguém paga mais por você do que ele já pagou. Essa aliança, para mim, ela tem um significado. Ela fala do amor, ela fala do compromisso, ela fala da lealdade. Mas a minha aliança para você, ela não tem significado nenhum. Não é verdade? Ela vai ser um anel. Ela vai ter o valor que ela tiver no mercado. Mas para mim, ela tem um valor muito superior ao valor que ela tem no mercado do ouro. Porque ela é minha. O Senhor te valoriza você porque você é dele. As pessoas podem olhar para você e não te dar o valor devido. Isso é muito comum. Mas deixa eu dizer para você, Jesus olha, Deus olha para você. E Ele vê aquela menina, aquele nome que a Bíblia diz que está escrito na palma das mãos dele. Que Ele jamais vai esquecer. Porque o teu valor é inestimável. E você precisa sair daqui no final desse ano sabendo disso e crendo nisso sobre todas as coisas. Porque aí, queridos, você vai caminhar sobre as ondas. Fácil. Fácil. Há um preço que foi pago por você. Esses dias, há um tempo atrás, teve um pastor aqui, eu não me lembro bem, ele deu um exemplo de compra. Não sei se foi o pastor Luciano. Acho que foi. E ele deu um testemunho que eu fiquei impactada com ele, e aquilo mexeu muito comigo. Ele contou que um bruxo se converteu uma vez, e a conversão dele foi algo assim bem extraordinário. Ele como bruxo, ele teve a incumbência de conseguir um cadáver no cemitério, de 15 dias já que tinha morrido aquele cadáver. E ele então faz a articulação dele com o coveiro do cemitério, consegue o cadáver, e quando ele vai
pegar, tomar posse daquele cadáver, o espírito que o comandava diz assim, esse não. Vocês ouviram isso? Vocês se lembram dessa história? E aí ele ficou assim, como assim? Ele lá discutindo, imagina eu discutindo com o demônio lá. Como esse não, não, esse não. 15 dias de morto o defunto estava. Ele foi e voltou, não pôde ficar com aquele defunto, e parece que ele volta no dia seguinte para conversar com o coveiro, para descobrir de quem era aquele corpo. E o coveiro, então, tem lá o registro do corpo, e ele vai descobrir que aquele corpo era de uma senhora evangélica. E aquele bruxo fica impactado porque ele pensa o seguinte, se esse Deus cuida do corpo podre, apodrecido de uma mulher que era dele, imagina o que ele não faz por aqueles que estão vivos. Sabe por quê? Porque você foi comprada. Você é propriedade de Deus. E quando a noiva assinava ou tinha esse contrato em que ela se colocava como alguém que era propriedade, a Bíblia diz que ela se tornava um jardim fechado, separado. Naquele jardim ninguém podia fazer mais nada, ninguém podia plantar nada, porque aquele jardim tinha um jardineiro. Jardim plantado pelo Senhor. Você tem um dono. Você foi comprada por um preço alto, que é o amor do Senhor, que vai muito além do sofrimento de Jesus na cruz. Mas ele fala do rompimento de Jesus, porque Jesus nunca em toda a eternidade viveu nem um segundo sequer sem a comunhão do Pai e do Espírito Santo. E o preço, a grande dor de Jesus por você, foi que ele viveu aqueles 3 dias completamente sozinho. Ele experimentou a morte espiritual que você e eu merecíamos experimentar. Ele ficou sem o Pai. Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava com todo o pecado da humanidade, com o teu pecado, e ele viveu a separação para que você pudesse viver a reconciliação eterna com Ele. Permaneça na verdade dEle. Viva isso. Está à sua disposição. Está à sua disposição. Sabe, é por isso que... Aí você pode olhar, mas o que Deus viu em mim? É como a Sunamita de Cantares falou assim, mas eu sou só um lírio. E o noivo diz assim, no meio dos espinhos, você é um lírio perfeito. Talvez você olhe para você e fale assim, mas eu não tenho nada. Mas sabe de uma coisa? Ele te escolheu. Por que ele te escolheu? Pergunta para quem está perto de você, por que ele te escolheu? Responde assim, sei lá. Ele escolheu porque ele escolheu. E é a graça sobre a tua vida. Ele escolheu porque é a graça. Porque ele olhou para você e falou assim, é um lírio perfeito para o que eu preciso. Perfeito. Aleluia. Aleluia. Sabe, essas coisas me fazem apaixonar pelo Senhor, eu não sei você. É porque eu estou em dias românticos, gente. Mas você precisa viver esses dias românticos com o Senhor. Porque senão a sua vida vira uma vida religiosa. E ela perde a paixão, ela perde a delícia, ela perde o deleite. Sabe aquele deleite gostoso de você estar olho no olho de quem você ama? E você se deleitar com a presença dele, você perde. E aí vira religião. E aí não vale, né? Não vale. Porque ele te deu tanto para você viver. Mas como eu estava dizendo, a noiva tem que consentir. E é por isso que Jesus vem em Cantares, ele diz assim, ele faz um pedido de casamento à noiva, ele faz um pedido de casamento a você. Ele diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração. Isso é um pedido de casamento. Porque a noiva, quando era pedida de casamento, ela ou punha um pingente que ficava próximo ao coração, ou amarrava no braço uma peça.
Mas o que Jesus está dizendo, estava olhando para você como filha, como filho, diz assim: me deixa selar o teu coração. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. E ele vem dizendo algo que para mim é extraordinário. Quando a gente vai lá em Salmo 88, Salmo 88 fala de Jesus enfrentando a morte. Diz assim: será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade no abismo. Sabe o que ele está dizendo assim? Será que a tua bondade eu vou conseguir ver no abismo, no Hades? E a tua fidelidade lá, quando ninguém puder te tirar de lá? Isso é um salmo messiânico que falava da morte de Jesus. E ele vem dizendo assim: acaso nas trevas vão se manifestar as tuas maravilhas? Deixa eu dizer para você. Foi lá mesmo que manifestou a justiça. Foi lá mesmo que manifestou a maravilhosa graça de Deus sobre a tua vida. Foi lá que manifestou o amor de Deus sobre a sua vida. E é por isso que Jesus vem dizendo assim: porque o meu amor é mais forte que a morte. E o meu ciúme, sabe o que ele está dizendo? E o meu zelo por vocês. O meu zelo por vocês. O meu ciúme, porque eu não quero que vocês sejam de outro. Eu tenho ciúme de vocês. Meninas, o Senhor tem ciúme de vocês. Rapazes também. O meu ciúme é mais forte do que essa morte que tentou me prender. Porque eu venci a morte por vocês. Aleluia. E as muitas águas, porque depois você segue lá em Salmo 88, ele vem dizer que as águas queriam sufocar no meio daquela destruição, no meio daquele pavor. E lá em Cantares eles vêm dizendo: porque as muitas águas que queriam me submergir, me manter no Hades, não puderam afogar o meu amor por vocês. Que amor é esse? Que amor é esse? Às vezes a gente fica sonhando em viver um amor natural, sem viver o amor de Deus por nós. Que amor é esse? Mais forte que a morte, onde as águas não apagam, onde Ele nunca vai desistir de você, onde você é propriedade dEle. Pode acontecer 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, 1 milhão à sua direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você entendeu que você pertence a Ele, que você permanece na verdade dEle. Jesus, que amor é esse? Põe-me como selo sobre o teu coração, filha. Como selo sobre o teu braço. Isso é um pedido lindo de casamento. Pode até inspirar os rapazes aí, ó. Você dizer: ajoelha para tua noiva, filha querida, me põe como selo sobre o teu coração. Aleluia. Mas sabe, queridas, quando Ele foi embora, a Bíblia diz que Ele não nos deixou sozinhas. Mas Ele foi preparar um lugar para a noiva, porque era assim que o noivo fazia. Ele saía durante 12 meses, ou um pouquinho mais, para preparar um lugar, uma casa linda, com tudo que a noiva merecia, para voltar e buscar a noiva. 12 meses fala de um ano, que é o tempo aceitável do Senhor. O que é o tempo aceitável de Isaías? É o tempo que Ele permitiu a graça de Deus sobre nós, para que eu me convertesse, para que você se convertesse, para que seus filhos venham se converter, para que os seus netos venham se converter. Esse é o ano agradável do Senhor. E Ele está se demorando, sabe por quê? Porque Ele quer a casa cheia. Porque Ele quer a casa cheia. Mas sabe quem vai encher essa casa? Você. Quando você estiver cheia desse amor, desse entendimento de que Ele olha para você e Ele vê você perfeita para aquilo que Ele te chamou para fazer.
E sabe, quando você não está fazendo, sem peso isso, porque não é pesado. Fernanda, você sofre de estar aqui? Você sofre de ministrar como você ministra pelo Brasil? É pesado? É. Mas ela ama. E o chama, se tirar, morre. E você tem em você tudo que Deus queria para você. E só você vai realizar isso. Mas quando você não é tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você para ser, sabe uma coisa séria que acontece? Você impede que aqueles que estão à sua volta, que são aqueles que estão ao seu círculo de influência, também sejam tudo o que eles são chamados para ser. Isso é sério. Porque se eu não sou tudo que Deus me chamou para ser, os meus filhos sofrem as consequências de eu não ser tudo que Deus me chamou para ser na vida deles. E os meus pais, sabe? E você tem tudo o que você precisa, tudo que Deus colocou em você. Você é perfeita aos olhos de Deus. Consegue ver isso? Não sou nada, pastora. É. Porque a graça te deu tudo o que você precisa para ser. Você consegue entender isso? É difícil entender. Porque a gente olha para a gente e fala assim, oh. Agora uma coisa importante. Como a pastora Fernanda falou, eu já estou encerrando. Deus esse ano fez algo tremendo no nosso meio. O Profetizando as Mulheres é algo do Espírito, dos céus, para esse tempo no Brasil. Eu creio assim mesmo, eu fiquei impactada os dias lá. Porque Deus tem chamado você como líder para esse tempo. Você é uma líder. Fazer o quê? Olha para quem está perto de você e fala assim, você é uma líder. Você é influência. Mas nós precisamos influenciar no amor, na graça, na autoridade da palavra, na unção de Deus para cada uma de vocês. É por isso que você não precisa ter inveja de ministério nenhum. Porque quando você sabe que você sabe que Deus te ama e Ele tem um chamado para você, só para você, você não precisa olhar para o outro. Porque você sabe que a graça de Deus te basta para fazer o que você foi chamada para fazer. O evangelho é simples. A vida é simples. Ser feliz é simples. É só andar com o Senhor. Pastora, não é bem assim. Adriana, não é bem assim. Você não sabe o que eu vivo. Viva o que a palavra de Deus diz para você viver. Viva a realidade da palavra até ela se tornar realidade. Deus adora gente maluca. É verdade. Quem fala sozinho aqui? Uhul! Gente, eu até gesticulo. De vez em quando meus filhos, eles não entendem. Eu não sei porque o homem não entende esse mistério. Meu marido fica assim para mim, o que você está rindo? Eu falo assim, não estou rindo de nada. Porque eu falo sozinho, eu gesticulo e eu rio. Sabe, vamos começar a andar assim. A situação está ruim em casa? Ri. Porque você sabe que a graça te basta para vencer aquilo. E que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Isso é permanecer nele e a palavra dele em você. É quando você andar por aí e achar que você, sabe, eu tenho um dono. Ninguém me toca. Eu tenho um dono, eu sou jardim fechado, guardado pelo Senhor. O valor que Ele tem, eu sou esposa dEle. Por isso que a Bíblia diz que Ele te vestiu de vestes de justiça, te coroou. Se imagina andando, gente, assim, ó, de vestes de justiça,
coroa de graça e misericórdia, reinando absoluta sobre a situação. Por quê? Porque você está nele, ele está em você e vocês são um. Sabe, não fica preocupado se você está dando, ai, não sei, estou dando fruto, não estou, multipliquei, não multipliquei. Lembra do mico aqui da pessoa? E deixe o Espírito fluir. Você não precisa fazer força para ter o filho se você tem intimidade com seu marido. Precisa? Vai engravidar. Vai ou não vai? E se não engravidou, começa a rir da situação. Não é assim, pastora? Isaac é isso. Tô rindo, vai vir, vai vir. Enquanto isso, gente, vai treinando. Vai treinando, de um monte de formas diferentes. Vai treinando. Mas comece, sabe, viva. Sabe, saber. Começa a viver entender, a viver a palavra. Porque você pode sentar aqui 10 anos. Se você não experimentar uma verdade dessa palavra, você vai para o céu. Ok, vou te encontrar lá. Mas enquanto isso eu vivi aqui a vida abundante. Eu experimentei andar com Deus. Eu vi os milagres acontecendo. Por quê? Porque eu sei que Deus habita em mim. Que eu posso todas as coisas nele. Amém?